Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, solenidade do Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, nesse dia 11 de junho de 2020, nos reunimos aqui mais uma vez para meditarmos, partilharmos a palavra do Senhor. Deixar que essa palavra possa tocar o nosso coração e fazer em nós essa obra de transformação. O evangelho que vamos meditar nesse ano A é o evangelho de São João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Todo o capítulo 6 do evangelho de São João está ali dentro daquela discussão, daquela conversa que o Senhor teve com os fariseus, doutores da lei, na sinagoga em Cafarnaum. E é chamado o discurso do pão vivo, ou a proclamação do corpo, desse pão que é alimento para nós, que o Senhor diz que é o seu próprio corpo. Então vamos pedir a graça do Espírito Santo para entendermos e deixar que essa palavra possa nos capacitar e nos fortalecer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Bom, o ponto central desse texto que nos é apresentado pelo evangelista São João é essa discussão do Cristo que se dá como alimento, que oferece a sua carne como alimento, que oferece a sua própria matéria, por assim dizer, como alimento que gera vida e vida eterna e vida plena. Por isso ele termina dizendo, os vossos pais comeram aquele pão no deserto, mas eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. A imagem do alimento, do corpo de Cristo como alimento que nos sustenta, que nos fortalece, é muito forte e muito significativa. Nós nos alimentamos, nós nos saciamos do alimento para termos forças para fazer outras coisas. Quando não nos alimentamos bem, tendemos a ficar mais enfraquecidos e temos mais dificuldades para realizar as nossas tarefas mais cotidianas. E aqui o Senhor toma esse sinal do seu corpo como alimento para nos sustentar e nos favorecer a darmos continuidade, a assumirmos uma vida e a sua missão, a vida de missão que ele nos pede. Quando pensamos no corpo de Cristo, é preciso que nós caminhemos um pouco mais profundo para entendermos o significado do Cristo que se dá como alimento para nós. O Cristo que nos alimenta, que nos favorece com essa doação a cada um de nós do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, como alimento e bebida, é um sentido daquele que se dá inteiramente para que nós, recebendo dele esse alimento salutar, possamos continuar a nossa própria missão. Assim, quando nós vivemos essa festa da solenidade de Corpus Christi, nós somos chamados a fazer essa experiência de nos nutrirmos do Cristo e, uma vez alimentados pelo seu corpo, nos colocar a serviço. Aquele que come do meu pão, do meu corpo, que é esse pão, que é esse alimento que o Senhor nos oferece, não morrerá, mas terá a vida eterna.
E que vida eterna é essa? Que vida é essa que o Senhor nos propõe? Isso a gente vê quando ele diz: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Alimentar-se do corpo de Cristo é viver essa causalidade, é encontrar um sentido em toda a nossa vivência, não em nós mesmos, mas naquele que deu a vida por nós. E que morrendo e se entregando na cruz faz com que nós possamos viver essa vida. Uma irmã me lembrava esses dias de uma frase que nós tínhamos em uma cruz que nós recebemos na comunidade um tempo, e que vinha uma alteração, vinha um adágio romano antigo que dizia: vita tua, vita mea, mors tua, vita mea. A tua vida é a minha vida, a tua morte é a minha vida. Porque é esse o mistério do amor que nós experimentamos quando nós tocamos o corpo de Cristo, quando nós entramos nesse mistério de meditar o Cristo que se dá como alimento. A vida dele é a nossa vida. Porque ele nos deu a vida, nós temos a vida. E por meio da morte dele, nós alcançamos a vida eterna, pois ele abre para nós essa dimensão de, alimentados pela tua presença, pela sua graça, pelo seu corpo, tomando o seu corpo como alimento, somos lançados para a vida eterna, para essa vida de plenitude na relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É interessante entender o mistério presente nessa solenidade de Corpus Christi, que é o mistério do amor, da entrega, da doação e dessa missão que aqueles que se alimentam no corpo de Cristo são chamados a viver. É isso que os fariseus, os judeus aqui não entenderam muito quando Jesus Cristo disse: eu sou o pão descido do céu. Uma clara referência ao que eles entendiam como maná, que foi vindo do deserto, mas ele faz uma divisão muito clara. Aqueles que comeram do maná tiveram como resultado o processo de entrar na terra prometida, mas morreram. Agora, aqueles que se alimentam do corpo, do pão vivo descido do céu, que é o Cristo, esses não morrerão, mas viverão para a eternidade. Assumirão e experimentarão da graça de uma terra prometida, não aquela que passa, mas aquela que perdura para toda a eternidade. É um alimentar-se, é um saciar-se dessa verdade que é o amor. É um tomarmos posse desse alimento que nos leva para além. É nos alimentar mesmo quando somos fracos. Porque é aí, nesse momento, que nós mais precisamos do Cristo. Ele é o alimento, sim, que vem ao nosso socorro, que nos fortalece. E um alimento simples, porque Deus é simples. É um pequeno pedaço de pão, mas que transforma uma multidão, que transforma a nossa vida por inteiro. Peçamos a graça do Espírito Santo de, nesse dia, nessa solenidade do Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, fazermos uma nova experiência com a Eucaristia. Verdadeiramente nos alimentarmos do corpo de Cristo para vivermos com Ele, nele e por Ele, uma vida nova, uma vida eterna que já começa na nossa transformação, na nossa decisão de sermos homens e mulheres renovados pela graça de nosso Senhor. Que a vivência desse Corpus Christi seja fecundo na tua vida, meu irmão. E é isso que nós pedimos, essa bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.